Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 15.563 dólares. Bitcoin que ontem chegou a testar quase os 16 mil e hoje chegou até a perder os 15.200. Claramente a gente está muito volátil, né? Tanto é que a gente já voltou aí para o meio do range. E meu objetivo no vídeo de hoje vai ser tentar entender possíveis oportunidades a partir daqui. Vamos falar um pouco de análise técnica e da situação do Bitcoin, que está num ponto importante agora, ao mesmo tempo que a gente vai fazer uma análise de sentimento. Vamos falar um pouco mais de posição, utilizando alguns indicadores mais de swing, position trade, e também vamos falar um pouco mais de price action. Hoje, em especial, eu quero analisar o que aconteceu quando a gente rompeu lá os 15.200 dólares. Vou te mostrar o que os nossos indicadores no TRDR estavam fazendo e vou te apresentar um novo site. Site este que poderemos ver onde as instituições estão acumulando e vou te explicar um pouco também da teoria de por que é tão importante para a nossa análise de sentimento entender onde as instituições estão posicionadas e, consequentemente, estão acumulando. Mas, antes de falar dessa análise técnica e de sentimento, eu tenho que conversar com você sobre um tema muito importante. E é um tema que eu recebi várias perguntas ontem e eu estou sentindo que está gerando um pouco de ansiedade em todos. Claramente eu estou falando dessa alta desenfreada que o Bitcoin teve nas últimas semanas. E os questionamentos que eu tive ontem tiveram um teor muito parecido. Ou eles estavam me perguntando basicamente para onde o mercado ia, ou para onde o Bitcoin vai daqui a 6 meses, ou estavam tentando generalizar a tomada de decisão no sentido: Pablo, eu sou holder, ou Pablo, eu sou trader, o que eu devo fazer nesse momento? E eu acho importante eu gravar essa introdução para vocês para tentar passar que esse tipo de pergunta, ela não pode ser generalizada, porque essa pergunta vai variar claramente com o seu perfil. E para a gente determinar o seu perfil, eu realmente me ligo em 3 principais pontos. Primeiro, você precisa determinar o quão trader e o quão holder você é. Vocês estão cansados de ver aqui no canal que eu sou trader, eu tento otimizar as minhas operações e os meus lucros fazendo os trades. Ao mesmo tempo que eu também sou investidor, eu também acredito no longo prazo do Bitcoin, acredito que grande parte de vocês é assim também. Então vocês precisam entender o quão trader você quer ser e o quão investidor, o quão holder você quer ser. A partir daí, fica um pouco mais fácil de eu te apresentar os 2 outros pontos que são um pouco menos teóricos, são mais práticos. O primeiro ponto tem a ver com a aversão ao risco e que eu gosto de chamar, para simplificar, da sua possibilidade de arriscar. E o segundo ponto tem a ver com a sua necessidade, algo mais pessoal, a sua necessidade de proteger o seu capital. Mas vamos lá, o que seria essa aversão ao risco? Essa aversão ao risco claramente está ligada com o cenário atual, não só do Bitcoin, que esticou demais e todos os indicadores técnicos e de sentimento mostram que está arriscado, mas o cenário atual também global. A gente sabe que agora tem uma incerteza muito grande no mercado. E é justamente por isso, caras, que os retornos também podem ser muito bons. Então, quando eu falo que a gente tem um risco atualmente no Bitcoin, não encarem isso só como algo negativo, porque eu sempre bato na tecla aqui no canal. Se existe um risco, também existe um potencial de ganho. Todo mercado é uma relação risco-retorno. E se não fosse assim, não tinha instituição comprando abaixo ali dos 15.200, igual eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Ou seja, se você tem a possibilidade de ir se mantendo comprado no Bitcoin nesse momento de incerteza, você também tem um grande potencial de ganho. Mas você precisa entender esse risco e não pode achar ruim se amanhã começar uma correção. Correto? Ao mesmo tempo que, se você está vendo que o risco está muito elevado, que a gente pode estar próximo de uma correção, que o mercado pode cair a qualquer momento, você pode pensar em realizar um pouco. Então, essa aversão ao risco, essa sua possibilidade é algo muito pessoal, tá? E vai cair um pouco também no segundo ponto, que é a sua necessidade. A sua necessidade do seu capital, qual é nesse momento? Você vai precisar do seu capital daqui a 2, 3 meses? Talvez, se você for precisar, não seja o momento ideal de você comprar o Bitcoin, porque o risco pode superar os seus potenciais ganhos. Mas, se você for manter o Bitcoin por muito tempo e realmente está pensando no longo prazo, pô, cara, então às vezes para você vender agora não faz tanto sentido, porque você deve acreditar, e eu também acredito, que daqui a alguns anos o Bitcoin vai valer mais. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, depois que você entender se você é mais trader, mais holder, qual a sua possibilidade de arriscar o capital nesse momento perigoso e
qual é a sua necessidade do seu capital, você vai estar um pouco mais preparado para definir se é a hora de realizar ou não. E claramente não é preto no branco, né, investidores? Você não precisa vender tudo agora ou se manter 100% comprado. Você pode determinar uma porcentagem. E essa é uma dica que eu dou para vocês e que eu faço aqui na Investidor Moderno. Eu tenho uma parte que eu penso no longo prazo e outra parte que eu penso nas operações de trade diariamente. Correto? Então essa é uma pergunta muito pessoal, por isso que eu acho que foi importante essa introdução para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas então agora vamos para a análise técnica. Investidores, hoje essa atualização vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Eu quero te mostrar a possível oportunidade que eu estou vendo tecnicamente aqui. Depois a gente vai dar uma olhada no TRDR, como os indicadores estão se comportando nesse momento. Vamos falar um pouco do Crypto Fear and Greed, que deu um salto, né, para 90. E também vamos falar um pouco do site novo que eu te falei, o Trading Lights. Antes de começar aqui, eu quero explicar para vocês, né, porque o Bitcoin ele tá tão volátil que o preço dele está diferente em algumas exchanges. Então, ele está um pouquinho mais caro aqui na Binance Futures do que na nossa tela inicial do Coin 360, tá? Então não se confundam. Mas então, vamos para a tela. Caras, começo aqui no Bitcoin com uma análise técnica bem simples numa hora, tá? Claramente o que eu vejo aqui é a gente formando um padrão de continuação. Um daqueles padrõezinhos, né, que eu estava comentando com vocês. Ou seja, nesse momento aqui a gente está rompendo uma bandeirinha para cima, correto? Mas o que está faltando aqui para a gente confirmar esse rompimento? O volume, né? A gente não tem muito volume neste momento para confirmar ele ainda. Então a gente pode entrar nesse rompimento aqui? Caras, alguns traders dizem que sim, o meu trade system diz que não. Eu preciso ver um volume mais significativo aqui, tá? Mas, detalhe, enquanto o Bitcoin estiver acima desse ponto de controle aqui, dessa região dos 15.450, eu enxergo um viés positivo aí no curto prazo. Porém, se a gente perder aqui, isso pode se complicar, ao mesmo tempo que a gente pode pensar em operações mais para baixa. Correto? Então, eu realmente ficaria de olho nesses 15.450 como um suporte muito importante, tá bom? Se perder esse suporte, a gente pode ter problemas, pode ir lá testar de novo o suporte importante que a gente estava falando ontem nos 15.200, quem sabe até lá mais próximo dos 15 mil dólares, tá? Então, para mim, claramente esse é o ponto mais importante, Bitcoin se mantendo acima é algo positivo, tá bom? Se tiver um volume aqui, confirmar essa operação, a gente pode sim pensar num day trade aqui, mas lembrem-se, day trade o seu stop não pode estar gigantesco. Seu stop não pode ter 15% num day trade. Não vai comprar o Bitcoin a 15.700, 15.600 com stop lá abaixo dos 14 mil. Não, você tem que ter um stop condizente. E aqui você tem três opções muito claras. Primeira, abaixo dos 15.450. Segunda, abaixo desses fundinhos aqui nos 15.350. Seria um bom stop também. E a terceira, lá abaixo desse fundo, uns 15.200, 15.150 ali, tá bom? Três opções para um day trade, caso a gente demonstre essa força aqui pela análise técnica, correto? Mas enquanto estiver acima dos 15.450, a situação é um pouco mais positiva. Continuando aqui e analisando um pouco dos indicadores de sentimento, né? Eu acho que antes da gente falar basicamente do que aconteceu lá nos 15.200, vale a pena a gente falar um pouco do que está acontecendo neste momento aqui nos nossos indicadores. Vamos lá. Primeiramente, vou pegar um tempo gráfico maior aqui e vou para o 15 minutos para vocês verem como que está o nosso long short rate e o nosso CVD. Eles estão subindo bastante, tá? Então, pensando mais num posicionamento, eu vejo que a gente está num ponto arriscado. A gente está com 1,53 no nosso long short ratio e o CVD basicamente novamente na máxima histórica. Isso nos mostra que existem grande parte do mercado comprado nesse momento e que existem muitas sardinhas compradas. Isso é um sinal de perigo. Ao mesmo tempo que o nosso Crypto Fear and Greed mostra 90, extrema ganância. Isso é um sinal que vai despencar? Não. É um sinal do que a gente está falando aqui nesse vídeo. Risco, tá? Se tem muito risco, tem potencial ganho, mas a gente não pode fechar os olhos para o risco extremo que a gente está agora numa extrema ganância. Beleza? Então a gente pode até fazer essa entrada técnica, mas lembre-se, se a gente está com um risco forte aqui, uma análise de sentimento mais de posição, o seu stop vai ter que estar curtinho, um stop de day trade. Beleza? Continuando aqui e falando um pouco mais da situação atual, né, dos nossos indicadores, caras. Olha só, eu acho que
Desde o nosso rompimento da nossa bandeira, que foi mais ou menos os 15.600, a gente está numa situação um pouco interessante, né? A gente está vendo o CVD caindo e o long short ratio caindo também. O que não me deixa muito feliz aqui é basicamente o book. A gente vê um book muito carregado para as instituições tentando vender, né? Então, quando rompe assim e o book está muito cheio de venda, você tipicamente não vai querer entrar a favor aqui de uma tendência de alta se o book está muito vendedor, né? O que é o ideal, Carlos? O que eu sempre falo com você que é uma ótima confirmação de rompimento? É a gente ter muita ordem compradora abaixo, tá? Então, se a gente começa a ver muita instituição tentando acumular, seria um ótimo sinal pra gente para pensar nesse day trade. Ou seja, vamos lá, rompemos aqui, pull, 15.800. O preço volta aqui nesse range. Começa a ter muita ordem verdinha aqui, muita instituição tentando acumular. Putz, ótima oportunidade de day trade, correto? Esse é um dos melhores indicadores aí para confirmar rompimentos na análise técnica, beleza? Agora, saindo um pouco da situação atual e estudando um pouco do que aconteceu quando a gente foi no nosso fundo lá abaixo dos 15.200. Vocês lembram que a gente tinha um suporte importante lá do vídeo de ontem? Então, o primeiro ponto para você interpretar uma análise de sentimento é você entender possíveis suportes. Beleza, não era o principal suporte, né? O principal estava em 15 mil dólares, mas era um ponto importante. A partir daí, você tem que ficar de olho nos indicadores de sentimento e eu vou analisar todos com você aqui, tá? Eu vou até diminuir o tempo gráfico, eu vou para 1 minuto para a gente ver passo a passo o que aconteceu quando a gente rompeu a região dos 15.200. Vamos lá. Primeiro indicador que eu quero falar com vocês é o book. Vocês estão vendo que basicamente as instituições não querem que o Bitcoin caia? Elas estão tentando acumular. Enquanto tiver muita instituição abaixo, a probabilidade do Bitcoin cair é menor. É por isso que, se a gente formar um novo range aqui, com muita instituição abaixo, é uma boa confirmação para você entrar num day trade. Correto? Então, primeiro ponto, book carregado. Então, pensa comigo, vamos shortar aqui? Não. Comprar? Um pouco complicado ainda. A gente precisa de quê? De outros indicadores. Não se compra só porque o book está carregado. Correto? Quais outros indicadores a gente utiliza? Liquidações. Lembra no vídeo de ontem a gente falando que tinha pouca liquidação? Nessa última queda que a gente teve aqui, em 1 minuto a gente teve liquidação aqui de 260 bitcoins. Se for somar, passou dos 400. Ou seja, tivemos uma liquidação significativa. Quando está tendo liquidação, tipicamente as instituições estão acumulando. Mas o que mais chama a atenção aqui é basicamente o long short ratio. Long short ratio que está explicado no vídeo de ontem e que também está explicado na playlist indicadores, tá bom? Long short ratio que basicamente mostra pra gente o número de longs e shorts no mercado. Se ele diminui aqui, quer dizer que o número de longs está diminuindo em relação ao número de shorts. Então, se a gente cai lá embaixo e esse número diminui, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um potencial fundo. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas no long estão sendo estopadas, olha o open interest, e liquidadas, muitas pessoas também estão apostando no short. Se está todo mundo perdendo dinheiro e todo mundo errando, vendendo no fundo, é um sinal que é justamente o nosso fundo, que as instituições estão acumulando e a partir daí a gente pode ir para o outro lado. Correto? Então, o long short ratio é um bom indicador aí para a gente identificar o mercado, um indicador que só tem na Binance Futures, correto? Inclusive fica aí realmente o convite, né, para quem não conhece a Binance Futures e a Binance para se cadastrar. A gente tem uma parceria com a Binance, o link está nos primeiros aí da descrição, com 20% de desconto nas taxas na Binance e 10% de desconto na Binance Futures. Realmente menção honrosa para a Binance Futures por disponibilizar um indicador tão incrível igual é um long short ratio. Beleza? Então, caras, basicamente o que a gente tem aqui é uma confluência de indicadores de sentimento mostrando para a gente que poderia ser um fundo. Mas é fácil comprar aqui? Não é, caras. Não é. Porque essas decisões têm que ser tomadas nos minutos. Então, a análise de sentimento tem muito a ver com scalp também, correto? Mas nós vamos falar muito sobre isso nas próximas semanas no canal, beleza? Continuando aqui e apresentando para vocês o nosso novo indicador, o nosso novo site. Ele é o Trading Light. Trading Light ele se assemelha muito ao Tensor Charts, só que melhor. Eu quero te mostrar aqui o que estava acontecendo nos últimos fundos importantes que o Bitcoin teve, tá? Este aqui, por exemplo, este. Temos 4 fundos importantes aqui. Eu quero que vocês reparem que esses fundos importantes, a gente tem, na maioria deles, em 3 dos 4, bastante cor aqui nesse indicador. O
que isso está mostrando, caras? Isso está mostrando que existem muitas ordens nessa região. E de quem são essas ordens? Das instituições. Então, se a gente tem um indicador que mostra pra gente onde essas instituições estão posicionadas, a gente pode, o que? Trabalhar de maneira parecida com elas. A gente não vai estar com essas ordens aqui, não, mas quando a gente vê na análise técnica, no price action, uma reversão, a gente pode entrar junto. Correto? Lembrando que realmente essa análise é só para traders experientes e mesmo assim é bem difícil de pegar. Correto, investidores? Caras, então eu acho que é isso. Esse site se chama Trading Light, para quem tem curiosidade aí em conhecer. Para dar uma resumida aqui na situação do Bitcoin, eu realmente estou vendo que a gente está numa situação agora um pouco mais positiva, pensando no longo prazo, desde que a gente não perca esses 15.450. Eu vejo os indicadores de sentimento aqui no longo prazo pesando um pouco contra, tá? Então nesse momento aqui, para pensar nesse day trade, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver a gente formando um novo range nessa região. Eu gostaria de ver a instituição colocando ordem aqui acima dos 15.500 dólares. Se isso acontecer, é um sinal que a gente tem uma boa entrada pela análise técnica e pela análise de sentimento. E uma confirmação maior ainda, né, seria se a gente tivesse volume. Sem volume, saiba que é uma operação arriscada, tá bom? Mas investidores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa nos comentários. Um forte abraço.